tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Online para convidarmos Jesus ao nosso lar e trazer para nós uma semana de bênçãos, de trabalho, mas que a gente tenha coragem, resignação, força, serenidade, para que a gente possa superar as nossas provas. A graça já rapidinho, ainda. Graça, boa tarde. Ué, tá de novo virado, Graça? Ah, desvirou. Ai, ai, É, o povo mexe no meu celular. Boa noite, boa noite, boa noite, Catarina, boa noite, Michele. Estão muito cansadas hoje? olha, trabalhamos desde ontem, hoje, ó, muito. Amanhã Não está verá. parecendo, não. Aqui, não está parecendo que vocês estão cansadinhas, não. Estão tão bonitinhas. Ah, obrigada. Mas a gente deu uma dormidinha, a gente foi rapidinho de manhã, a gente deu uma dormidinha. Amanhã que a gente vai continuar, se Deus quiser. Bom, graças a Deus, isso é ótimo. Então, e como é que vamos lá, estão? deixa eu falar para você quem entrou. Entrou Taninha, José Ribeiro, Roberto Samorim e o Wellington, Sueli. Sejam bem-vindos. Bom, né? Até que enfim ela resolveu rezar. Oi, Zé, que bom, né? Trazer paz e luz. Bete. Boa noite, Sueli. Boa noite. Estou procurando meu evangelho aqui, tá? Estou procurando meu evangelho aqui, que eu ponho aqui na minha frente, mas mexeram no meu computador hoje. Nossa aguinha. Vamos pegar nossas garrafinhas com água. O nosso evangelhão, que no mês espírita foi sorteado. Muita gente ganhou, né? Parabéns. Muita. E vamos continuar, né? Nessa batalha, né? Exatamente. Nosso lema aqui é estudar para a gente se libertar da ignorância. Ó, já achei aqui. Boa noite. Mudaram de lugar, mas já achei. Meu evangelho aqui. Eu tenho um evangelhão aqui também na frente, bem grande. Não, o meu é esse aqui. Ó. Muito direta, tá vendo, pessoal? Olha a opção, baixa em PDF, aumenta, fica um evangelhão, note. Note esse evangelhão. Alcimar, boa noite, vamos estar nesta sala de paz e luz. Com certeza, Alcimar. Eu também tenho esse. Esse é o meu. Mami, eu tinha 9 anos. Tem quase 30 anos o nosso evangelho, igualzinho o seu. O meu deve ter um pouquinho mais. Que bom, que ótimo, isso é muito bom. Né? Tá bem mastigadinho, mas tá bom. Tá ótimo. É dele que eu tiro os nossos temários. Eu vou lá nele e tiro todos os nossos temários. Da terça-feira, direitinho. Que ótimo. Mas que bom que está um grupo bom aí. Eu não, como sempre eu falo, eu sou convidada, então o convidado não tem acesso a todos. Às vezes aparece algum aqui. Eu não sei se é porque eu sigo ou sou seguida por eles. Aí, às vezes, aparece, mas não é sempre, não. Então, por exemplo, agora eu não estou conseguindo ver. Você falou que o Alcimar está presente. Boa noite, Alcimar. Boa noite a todos, que todos estejam em paz e com Deus. Exatamente. Então, deixa eu ver que horas aqui. Olha lá. Está tocando o sino. Está tocando o sino da igrejinha aqui perto. Vamos começar nosso evangelho. Michele vai uma página. Vamos lá ler nessa página deste aqui, que eu gosto muito. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Dias melhores, do Bacelli, pelo irmão José. Realiza o teu trabalho. Realiza o teu trabalho. Não desconsideres a crítica que te aperfeiçoa o esforço, mas não consintas que ela te paralise a ação. Não cogites de grandes feitos. Simplesmente cumpre da melhor maneira possível o dever que te cabe.
Em hipótese alguma, aspires a qualquer promoção pessoal às custas da tarefa sob a tua responsabilidade. Não permaneças na expectativa do reconhecimento alheio e nem esperes contar com o apoio de muitos companheiros na obra do bem que executas. Faze a tua parte, consciente de que, após teres feito o que podias, ainda te ficou faltando fazer o que devias. A tua tarefa, pequenina embora, é a tua maior bênção. É por ela que, passo a passo, palmilhas a senda que te conduz aos páramos superiores. Haja o que houver, pois, não te arredes do teu posto de serviço espiritual. Ele é o teu ponto de referência, para que o socorro divino te encontre o endereço nas horas angustiantes de aflição. Tudo quanto se realiza com amor transcende a definição das palavras e é grande demais para que se lhe possa aquilatar o valor. É bonito. Página. Eu só não sei se realiza o trabalho voluntário, né? O trabalho na casa. Né? Então, aqui, para a gente realizar o nosso trabalho, por menor que seja, ele é importante. Né? Então, a gente tem que ter aquela responsabilidade. Não importa se é pequeno, se é grande aos nossos olhos, o que está sendo feito tem que ser feito. Né? E da melhor forma possível, feliz. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda também. A gente até comentou essa semana sobre o trabalho voluntário, né? Que as pessoas acham que o trabalho voluntário é assim, você vai, você não vai, quando é o contrário. Você se voluntaria a dar aquele tempo. Então, você tem que se responsabilizar e tratar o trabalho voluntário como trabalho. Então, você está dando o seu esforço naquele momento. Então, a gente tem que fazer isso com responsabilidade, né? Mesmo que ele seja pequeno. As pessoas esperam a gente, é um trabalho. Então, Michele, isso é muito importante você falar sobre isso. O Falcone, ele tem o SOS Prece, e nós íamos abrir também. A dificuldade é voluntário, porque eu sei, porque eu tenho, inclusive a esposa, a Sinara, da livraria, ela era voluntária lá. Então, ela falou que muitas vezes dava o horário dela e a pessoa que ia substituí-la não chegava, estava chovendo, então, ou ônibus atrasou, enfim, tem uma porção, e aí a pessoa vai ficando para poder não deixar de atender aos telefonemas. Então, eu e Catarina estávamos comentando de abrir um disque mensagem, onde você disca, tem uma mensagem lá de ânimo, de perseverança, mas não o SOS Prece, porque a maior dificuldade é o voluntário ter o compromisso, não que a gente esteja menosprezando o trabalho voluntário, nós estamos, pelo contrário, precisando de voluntários, mas compreendemos também que a situação atual do planeta é muito difícil. As pessoas aposentam e têm que continuar a trabalhar. Antigamente, as pessoas aposentavam, os nossos antepassados aí aposentavam e iam para dentro do grupo espírita, iam para dentro de um centro espírita, e ali eles se dedicavam até a morte física, né? Porque eles continuam a trabalhar conosco. Hoje, eu acho que do meu grupo de diretores, eu acho que eu sou a única que sou aposentada e só fico por conta do grupo espírita. Mas todos os outros precisam trabalhar. Verdade. Não é? Então, eu acho que eu tenho a impressão que eu estou fechando uma chave de uma tarefa que vai ter que ser muito bem controlada. Mas seu Djalma Tepedino, seu Zé Cerqueira, seu Assir Faria, seu Jair do Espírito Santo, seu Valdir, todos eles aposentavam e iam de manhã, 8 horas da manhã estavam todos lá, 11 horas eles iam almoçar, quando era 12:30, 1 hora, eles voltavam, era como se eles marcassem ponto. E à noite, eles retornavam para as reuniões noturnas. Acho que se você tem aquele tempo, mesmo que pequeno, você cumprir, já é a ideia muitas vezes que tem, que o trabalho voluntário é aquele eu faço quando dá. Não é essa a ideia. A ideia é eu estou aqui no tempo meu e aquele tempo eu vou usar para fazer o trabalho voluntário. Então, ele é importante, né? Então, qualquer o tempo que você escolha, desde que você cumpra. É 1 hora? É 1 hora. É 20 minutos? 20 minutos. É aquele trabalho, entende?
Eu acho que a gente acaba confundindo um pouco o trabalho voluntário. E aí passa também, a responsabilidade para o outro. para o outro. Né? E também, É. assim, a casa tem regras. Você não pode chegar num trabalho voluntário e querer mudar as regras do jogo. Né? Mas vamos para o nosso trabalho aí, foi só uma adenda. Só um pensamento. Mas vamos fazer a prece. Bons amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, mais uma vez, reunidos juntos a todos os amigos que nos acompanham aí online, representando os seus lares, representando o seu núcleo familiar, que os bons amigos espirituais possam visitar cada núcleo que aqui se reúne, assim como cada bairro que está aqui representado. Nós sabemos da importância do Evangelho como uma luz em cada lugar, onde tenha um representante que esteja reunido, dedicando esse momento ao estudo do Evangelho. E nós queremos agradecer essa oportunidade. E que nessa semana que se aproxima, tenhamos todos nós muita força, muita resignação, muito compromisso e que nós possamos executar cada trabalho que nos é dado com todo carinho, com todo cuidado e com todo compromisso. Muito obrigada, bons amigos, que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos dar continuidade ao capítulo 5. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um capítulo muito bonito. No item 17 hoje, mas esse item ele fala o suicídio e a loucura, onde a graça está, né, nos trazendo da importância do estudo, da importância do esforço, da melhora e da importância do Espiritismo para nós, tendo a certeza de que a vida continua, né? Então, que a gente tenha força, que tudo vai melhorar e tudo passa, né? Então, vamos dar hoje continuidade a esse item do suicídio e da loucura. Então, 17. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto, como eu falei, o Espiritismo nos colocou aqui, no parágrafo anterior, que torna impossível a dúvida, né, da existência, que a vida continua, muda, né, o aspecto da vida. Então, a gente sabe que para lá do túmulo a vida continua. Então, não adianta se o nosso pensamento acabou, acabou. Não, não acabou. Continua, infelizmente. Se a gente optar por esse meio, fica ainda 1000 vezes pior. Então, vamos lá. Então, o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo, e é talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. Olha que importante, né? Você pensa assim. Que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que ele esperava. É aquilo que eu comentei. Que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível. Que se engana, imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo. Aqui no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos que esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Infelizmente, ele não vai encontrar aquelas pessoas que ele imaginava encontrar, né?
Então, por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os resultados concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outro evita, fato que a experiência, através das mensagens, confirma. Então, aí a Graça vai ter um enorme subsídio. Bastante subsídio mesmo para a gente conversar nessa noite e não deixando de colocar a nossa aguinha, né? Está aqui. E outra coisa, as pessoas podem colocar considerações que nos ajudem no raciocínio sobre um tema tão atual, tão discutido e tão cheio de nuances, principalmente para as pessoas materialistas, não é? Porque acham que morreu, acabou tudo, não é? É importante, do ponto de vista da doutrina espírita, os relatos presentes na vasta bibliografia. Eu acho que a doutrina espírita tem mais bibliografias, mais livros publicados que apontam que a chegada do suicida na espiritualidade, de forma antecipada, ele proporciona sensações muito dolorosas. Muito. São vários relatos, cartas, livros escritos, todas as psicografias assim, imensas, né? Obras magníficas. Eu vou citar 3 obras aqui que eu aconselharia as pessoas lerem vagarosamente. Depois, se quiserem, eu posso até começar a passar no meu Instagram ou no meu Facebook alguns vídeos sobre essas obras. Assim que eu tiver que alguém se interessar, eu começo a enviar. Então, as sensações dolorosas, em vista da situação, né, de surpresa, porque você imagina você esperar acabar com o sofrimento com um gesto. Aí eu dou um tiro na cabeça, acabei com o meu sofrimento. E você tem assim, a surpresa de que nada daquilo acabou. Muito pelo contrário, o seu sofrimento é muito maior. A Maíse Braga narra uma situação lá do Chico, que a médium estava com o lápis psicografando uma carta de um suicida. E aí ela quebrou o lápis e os outros lápis, os pedaços de papéis que estavam na mesa, ele rasgava e colocava assim. O médium fazia coisa como se ele estivesse colando nele aqueles pedaços de papel, aquelas coisas que tinham em cima da mesa. Então, o Chico explicou que, na realidade, o que ele estava tentando fazer que ele achava que era o corpo físico ainda dele, eram os restos mortais dele, os pedaços, porque ele tinha se jogado debaixo de um trem. Então, quando ele fazia aquele gesto de pegar, na realidade ele não pegava o papel, ele tentava pegar um órgão dele que estava exposto ali. Isso é muito duro. Isso é muito difícil da gente entender. Mas partindo do Chico Xavier e de outras situações em que até nós mesmos, nas nossas atividades mediúnicas, vimos, para ter medo. Vamos enfrentar a situação difícil, porque a maior parte dessas situações foram solicitadas por nós. Quando nós reencarnamos, nós temos um planejamento de passar por algumas provas e por algumas expiações. Nós nos propomos aí
A não ser aqueles ovoides, aqueles que perderam toda a identificação com a vida, é que vão ser levados pelos benfeitores espirituais a ter experiências. Mas nós já estamos num ponto em que a gente faz escolhas, né? Eu brinco muito com algumas amigas, principalmente aquelas que perdem os filhos, e que comentam, eu falo, pois é, você pediu para pagar à vista, né? A gente às vezes pede para pagar à vista, faz o crediário, vamos pagando devagarinho, mas a gente chega lá. Então, muitas dessas pessoas não suportam, e na realidade, você às vezes fica pensando assim, por que fulano se suicidou? Nós estamos lidando com um problema em que o pai encontrou o filho enforcado. E ele, hoje, acho que ele tem que se enforcar também, porque ele está procurando um motivo, porque o filho não deixou uma carta, o filho não reclamou de nada, o filho... Ele tenta... Então, ele está jogando para dentro dele uma culpa, como se ele tivesse levado o filho a fazer aquele gesto. Então, é difícil trabalhar isso, porque quem se suicida acha que ele vai se libertar. Ele se esquece no egoísmo dele que ele tem à volta pessoas que vão se questionar, que vão ficar pensando por que eu não agi a tempo, por que eu não vi isso, como que eu não senti, como eu não percebi. Então, lá no Consolador, né, pela mediunidade do Chico Xavier, procurem nas questões 152 e 154, né? Que fala exatamente isso. É certo dizer que o espírito, antes de reencarnar, escolhe o gênero de provas que deseja sofrer? Aí Emmanuel responde, sim, é ele que, antes de reencarnar, escolhe o gênero de prova, gênero, né? Ele não forma, não, eu vou chegar nesse momento que eu vou tentar meu suicídio. Não. Ninguém veio para matar ninguém veio para morrer antes do tempo. Nós viemos com um planejamento. Muitas vezes eu estou sentada com o meu grupo de técnicas e vamos fazer um planejamento para 2024. Nós já até começamos. Gente, vai mudar no meio do caminho? Vai mudar. Tem projetos que nós não sabíamos que agora, no meio do ano, iam ser abertos. Entendeu? Nós tínhamos na nossa cabeça, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. De repente, aparecem outras possibilidades, outros não fazem aquilo que nós tínhamos planejado. Por isso, é um planejamento, é um plano de ação. Todo plano ele pode ser modificado. Então, quando nós reencarnamos, a gente traz um plano de ação da Terra, não é? E com isso nós vamos nos adaptando a uma situação, a outra, tirando daqui um probleminha, passando pelo outro com mais dificuldade, mas passando por ele. Porque no livro O Martírio dos Suicidas, a Dona Ivone relata como que são identificados os espíritos suicidas que já estão prontos para serem resgatados. Porque, na realidade, ninguém fica só. As pessoas falam, ficaram no Vale dos Suicidas esquecidos, jogados na lama, na escuridão, na caverna. Não. Primeiro, você, quando chega aqui, você tem um fluxo de energia, que a gente fala, que é o fluido vital. É aquele que você tem para viver 30 anos, 60 anos, 50, de acordo com a sua necessidade. É-lhe dado uma oportunidade durante um período. Você pode diminuir ele ou aumentar. Por exemplo, você não pode beber, porque se você beber, você vai ter um problema no pâncreas ou no fígado. Você tem aquilo ali que você pode passar por uma situação de alguém te oferecer e você tem que negar, porque você planejou isso. Mas aí você começa a beber. Então, você diminui o período. Eu estou falando bebida, gente, mas moralmente a gente comete um monte de deslizes que não eram para a gente cometer. Então, na realidade, nós podemos estender mais esse fluido, nos preservando o corpo,
preservando a mente. O pensamento, ele é vida. Ele cria, ele imanta. Aquilo que você pensa, você pode realizar. Por isso o cuidado. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Porque é nessa vigilância que você não vai se contradizer com aquilo que você está pensando. Quando você começar, conhece o espírita pelo esforço que ele faz na sua transformação moral. Ninguém aqui é santo. De vez em quando a gente tem vontade de sair por aí fazendo coisas que não devemos. E fazemos. Mas nós lutamos contra isso. Nós lutamos muito, é uma luta constante de todos nós, espíritas ou não espíritas, eu estou falando aqui da nossa vida como ser humano. Na realidade, nós temos que lutar contra as nossas más tendências. Nós somos luz e sombra, não é? Nós vamos assim, caminhando, às vezes nós caímos e, peraí, eu errei. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa situação que eu criei de uma forma negativa. Essa é a proposta. É nós revermos todos os dias, todos os momentos, os nossos pensamentos e os atos que a gente comete nessa existência. Às vezes a gente tem que dizer não. A Maíse Braga estava falando sobre isso. Eu tenho visto várias, no YouTube, várias palestras dela, em que ela coloca a disciplina, a importância da disciplina, né? Porque você achar que o meu filho nasceu tão bonitinho, deu um tapa no rosto do papai. Meu Deus, ele é tão esperto. Cuidado. Isso mesmo. Gente, onde está a autoridade do pai e da mãe? Não vai espancar o moleque, não, mas não vai fazer mais isso. Né? É verdade. Mostrar que não pode. E aí nós vamos ficando permissivos, porque estão vindo crianças muito inteligentes, e nós estamos confundindo a inteligência com a moralidade. Exatamente. Altamente inteligentes são aqueles que cometem crimes incríveis. Uhum. Há pouco tempo atrás, aí, eu acho que um banco lá no Nordeste, a pessoa furou um buraco, tinha lâmpada, tinha energia, não sei, tinha ventilador, tinha tudo, e saiu onde? Onde, gente? Dentro do banco, dentro do cofre do banco. Vocês acham que alguém ali é obtuso? Claro que não. Altamente inteligentes, mas para o mal. Então, por isso, nós precisamos educar aqueles que vêm através de nós e nos educar constantemente. No momento em que vem para nós aquela ideia de suicídio, porque, peraí, a Catarina hoje me fez chorar muito, me desaforou, eu acho que é melhor eu acabar com a minha vida. Eu gostava tanto da Catarina, ela era tanto minha amiga. Poxa vida, meu marido me traiu. Aí eu começo... Olha, gente, a gente começa a arrumar argumento. E são vários. E aí a gente começa a emanar isso, e se a gente não fizer um esforço, a gente pode cair nas armadilhas dos obsessores. É muito sério isso, muito sério. Começa com o obsessor? Não, na maioria das vezes começa conosco. Só que nós atraímos. Nesses livros de Dona Ivone Pereira, olha aí, bota aí, em 1572, vamos anotar. Livro das Voragens do Pecado. Vamos anotar aqui para colocar na nossa... Ele conta a história lá passado em 1572. São os 3 romances que representam a trajetória de almas em conflito, que desde o tempo de Roma eles encarnavam em conjunto. Ivone Pereira, Charles e Roberto de Canalejas. Os 3 vinham juntos desde os tempos de Roma. E aí, nesse primeiro livro Nas Voragens do Pecado, se passa em 1572. Os 3 estão juntos e vão para quê? Suicídio. O
O Cavaleiro de Lumière. Ele se passa no ano de 1680. Aí vocês vão fazer as contas, porque vocês vão achar encarnado e desencarnado, encarnando e desencarnando. Primeiro, 1572. O segundo, 1680. E o terceiro, o Drama de Bretanha, 1804. Tem tudo na livraria. Quem se interessar. Ótimo, ótimo. Quem puder, começa lá nas Voragens do Pecado. Depois, qualquer coisa, gente, eu estou aí para a gente conversar sobre esses livros. Depois eu passo para vocês também alguns dados. Mas olha só, são romances. Esses 3 romances foram ditados de trás para diante, para que Dona Ivone Pereira não tivesse nenhuma condição de conectar as datas só depois que ela estava pronto. E ela escrevia, porque ela diz que ela nem psicografava. Ela se suicidou tantas vezes que ela era levada a ver as cenas, a vivenciar aquela história. Deve ser muito duro você vivenciar. Né? Então, mas ela veio com essa missão. Como uma mediunidade, ela pegava papel de pão. De tão pobre que ela era, ela escrevia em papel de pão. Entendeu? E ela, quando foi para a Federação Espírita Brasileira no Rio, ela levou aquela maçaroca de papéis e ia lá e falava, não, a senhora tem que passar isso a limpo. Como é que a gente vai? Né? E só foram publicados, eu acho que em 1954, eu não tenho muita certeza. Muito bem. Então, ler na seguinte ordem, nas Voragens do Pecado, depois o Cavaleiro de Lumière e depois, então, o Drama da Bretanha, porque foram essas obras publicadas pela FEB. E essas histórias que combinam com o suicídio, elas começam na França no dia 24 de agosto de 1572. Sabe como é que começa isso aí? A triste e famosa matança da noite de São Bartolomeu. É história, gente. Agora, como que uma mulher costureira, semi-analfabeta, consegue colocar dentro desses romances determinadas situações que só alguém que conhece muito bem a Europa, que conhece muito bem a história da noite de São Bartolomeu, né? Daqueles vidros quebrados, enfim, das ruas, dos locais, dos mosteiros. É só quem vivenciou aquilo. E ela veio com essa missão justamente por quê? Porque ela inicia a vingança da família, né? Que foi trucidada. Né? Ela se chama Ruth Carolina. E a família dela é trucidada. Então, lá na frente a gente vê Ruth Carolina como Berthe de Somerville, em Stanisburg, ainda na França. Olha só, gente, eu tenho dificuldade de me localizar. Como que alguém lá atrás saiu daqui de Rio das Flores, pobre, sozinha, costureira, morava num quartinho de favor, poderia ter todas essas lembranças se ela não tivesse vivenciado, se ela não tivesse a missão de colocar, que ela foi uma grande médium que trouxe o suicídio à baila, o tema, o suicídio, como sendo algo que dói, que não termina com a sua dor. Pelo contrário, você estende essa dor por muito tempo na espiritualidade, né? E aí, esse romance também, em Portugal, por exemplo, no terceiro romance, nós encontramos Dona Ivone Pereira, já não mais como Berthe de Somerville, mas encontramos Roberto de Canaleiras como Charles, e ele despede-se para reencarnar, o que acontece em
Varsóvia, na Polônia. Gente, é muito bonito esse romance. Agora, eu aconselho a ler esses primeiro para depois chegar lá no Memórias de um Suicida. Porque as pessoas ficam assim, nossa, que livro pesado. Não, não é pesado, não, é realidade. É realidade. E tem Então, muitos ensinamentos, né, lá. Muitos ensinamentos. E tem muitos ensinamentos. Muito. Esses 3 que eu cito são as memórias de uma médium. Essa trilogia são as memórias dela. Ela, em várias reencarnações, ora levando alguém ao suicídio, ora se suicidando. Em quase todas ela se suicida. E aí ela mostra a dor, o sofrimento de todos. Agora, ninguém está assim, ao léu. Ó, está jogado lá. Não. Quando Maria Santíssima pede a Jesus uma tarefa, a tarefa que ela pede é exatamente essa: cuidar e criar o Hospital Maria de Nazaré para trabalhar o resgate, a memória e o conceito de suicídio àqueles que se suicidaram. Então, no Memória de Suicida, a gente vê Camilo Castelo Branco, que ela depois, ele não queria que falasse, mas depois foi revelado, que ficou cego. E por ser um grande escritor, por ser alguém, o que ele faz? Não, eu estou cego. A vaidade faz com que ele não aceite aquela situação. Então, ele se mata. E aí, até ele limpar esse perispírito dele, são anos de sofrimento. Por isso, o Martírio dos Suicidas, que é esse livro final que eu estou dizendo, traz ensinamentos muito fortes e mostra o suicídio não como uma saída, mas como a entrada num sistema que vai demorar muito tempo para a libertação. E por isso eu digo, essa trilogia desses 3 livros, desses livros que eu coloquei, é o início pelo orgulho, pela ambição, pela vaidade, que faz com que esses personagens se compliquem e acabem optando, uns por levar o outro ao suicídio, outros por se matarem, assassinarem. Então, são dramas e tramas as quais a gente fica assim, meu Deus. Há poucos dias atrás, eu ouvi, acho que foi ontem, alguém me contando, eu não estou mais gostando de assistir televisão a nível de informações. As informações são sempre muito difíceis, mas alguém no YouTube falou comigo, conversando comigo, no YouTube, no WhatsApp. Você viu a história do rapaz, eu acho que é Jeff, um ator. Gente, o rapaz foi assassinado e enterrado num baú. Isso é agora. Como é que nós vamos... Aquelas pessoas vieram para fazer isso com ele? Não, elas não nasceram para fazer isso com ele, mas optaram pelo mal. Provavelmente, o orgulho, a vaidade, a ambição... Leva a isso. Por isso, orai e vigiai, para que não venhamos a cair nesses golpes. Porque depois que você formula tudo à sua volta, você praticamente só falta assim, bem, agora eu vou abrir a cortina do teatro, porque vai começar a peça. É muito importante a vigilância dos nossos pensamentos. Então, eu sei que eu estou passando do horário, mas eu não poderia deixar de falar nessas 3 obras. E no YouTube tem, entendeu? O Elahá, o Jorge Elahá está fazendo estudos profundos sobre essas obras. Estamos num momento de grandes transições, em que nós temos que ter muito cuidado para, ao sairmos da vida, ser no tempo certo, na hora certa, que já vamos levar aí na nossa malinha uma Austrália que já podiam ter ficado por aqui. Não vamos aumentar as tralhas que nós já temos. A gente tem que entender que nós estamos aqui para sermos felizes, mas felicidade não é doada.
é conquistada. A cada dia você tem que conquistar. Ô, Graça, a Joana escreveu, escreve aí, amiga. O que você quer, Joana? Ela deve escrever os livros. Os livros. Deve Coloca depois, Joana, na Mas descrição. se puder aí colocar. O primeiro, Nas Voragens do Pecado. Espera aí que eu vou escrever. Que aí os amigos... Tá. Nas voragens Do pecado. O outro, O Cavaleiro de Lumières. do pecado. Tá massa. Só um momentinho, porque aqui para escrever Nas voragens do pecado, o Cavaleiro De Lumières. Cavaleiro de Lumières. RS. De Lumières. Lumières. E o Drama de Bretanha. Tá. Pega essa trilogia, começa com As Voragens do Pecado, e a gente vai discutindo aí, de repente, Catarina, de repente a gente faz, a gente combina, Pronto. a gente combina, abre um outro dia em que a gente não tem trabalho no GEF, entre aspas, para a gente discutir esse tema, né? Esses livros. Mas eu não sei nem quando, nem como. Tem que arranjar tempo. Nós podemos, assim, nós podemos abrir aí o livro, leitura do clube do livro e fazer isso. E aí a gente vai estudando devagarzinho essas obras, igual o Evangelho. O que vocês acham? Não, vocês podem ter certeza que quem tem mania de suicídio aí vai gostar de ler esses livros e ver o que... E é uma história bonita, é história de amor, gente. São amores mal vividos, mal vivenciados, em família. Não é amor de homem para mulher só, não. É amor em família, ciúme de irmão contra irmão, entendeu? A ambição desmedida que acontece nas famílias, gente. Sim. Acontece. Então é preciso que a gente comece a se aprofundar. Depois, quem quiser, quem tiver assim o meu contato, eu posso ir passando algumas informações. Mas eu acho que o melhor é começar a ler. Vamos Nas Voragens do Pecado? Eu vou ver com a Catarina aí, com a Michele, se a gente arruma um tempinho, a gente começa a ler. E aí a gente corre com um grupo de leitura. Eu gosto bastante. A Michele é apaixonada. Então vamos fazer o nosso... Vamos então pegar a nossa aguinha e fazer a nossa oração para terminar, né? Nós estamos aí há 10 minutos ó. Nossa! Mas vamos fechar então. Se tivéssemos no MBE, Neuzinha já tinha cortado a gente. Já tinha mandado tudo nós embora. Então vamos fechar. Vocês. Beijo para todos. Vamos lá. Agradecer essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Cristo, em nome da comunidade tão amiga, recebendo esses fluidos que estão sendo colocados em nós, de energia, de paz, de força, de coragem, para darmos conta na semana das nossas atividades, das provas que temos, das expiações que temos também que pagar. Então, que esses fluidos adentrem a nós para que faça uma limpeza em nosso interior, curando todos os miasmas, pensamentos negativos e colocando somente energias boas, saúde, e para que nós possamos, ao entrar dentro de nós, renovarmos o nosso ser anterior, o nosso ser velho, e renovar os nossos pensamentos, seguir o Evangelho de Cristo e colocar em ação as nossas águas que estão aqui em nossas mentes, para que sejam fluidificadas, colocadas nelas os remédios, as vitaminas, os sais minerais, para quando delas tomarmos, nos sintamos renovados em nossos corações, em nossos atos, em nossas palavras. Pedimos também que essa espiritualidade amiga abençoe nosso lar, abençoe a todos aqueles que estão nos conduzindo ao lado e abençoe também, Senhor, a nossa humanidade, o nosso planeta, para que todos nós
nós possamos vibrar amor e modificar esse planeta tão surrado, tão maltratado por nós mesmos. Possamos renovar a nossa mente e seguir com o Evangelho de Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Assim seja. E assim seja. Obrigada, amigos. Obrigada, Graça. E até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.